rei, a igreja, o sacerdote, o nobre, a burguesia e os servos pagando imposto e o rei, a nobreza não pagavam nada, meu irmão. E aí sai o absolutismo, entra o iluminismo, sai a economia voltada no mercantismo, né, e parte para o liberalismo, né, Adam Smith até. Então, qual é a consequência disso tudo? Para onde estão levando? Qual a direção que eles querem? Meu irmão, esse sistema eles são de 1776, tal de Adam Weishaupt. Bom, o cara é professor de direito, um alemão. Hoje eles estão atuando até hoje, varão. Essas maldades todas aí, ó, esse sistema de hoje que está acontecendo no mundo, são eles que estão provocando. Mostrando A troco de poder? A troco de... Assim, ó, é quando hoje você tem 8 bilhões de pessoas pelo mundo. É uma quantidade muito grande, 8 bilhões para eles. Eles começam a perder controle. Então chega um momento que eles trazem guerra, trazem caos e matam uma massa. Só que agora a preocupação justamente que agora as guerras atuais que estão próximas e com probabilidade de acontecer, nós estamos falando com bomba atômica. Que é muito pior. Mas essa guerra acaba com o mundo, né? Em teoria, se acontecer, né? Porque... Na verdade, se você entra na internet aí, vai ver quantos banners, quantos abrigos subterrâneos estão sendo colocados de autoridade, de pessoas do poder. Existe livro de crônica. A crônica, ela conta a história passada. Nós sabemos a história até os nossos avós. Nós não sabemos mais. Nós paramos ali. Os caras sabem a história de 1000 anos atrás. Eles sabem o que aconteceu hoje há 1000 anos atrás. Essas famílias que controlam esse sistema, entendeu? Essas famílias. Eles têm um recorde, só que em inglês e em português, um arquivo. Eles têm um arquivo da história que é superior até o arquivo conhecido pela humanidade, você diria? Sim, eles têm o controle da humanidade. Eles controlam, meu irmão. Na verdade, a ordem divina é crescer e multiplicar. Enche e subjuguem a terra. O mal ele vem para matar, roubar e destruir. E o mal cobra deles almas. Matem aí, agora é hora de morrer, eu quero almas. Tu não quer poder? Eu quero almas. É igual aqueles filmezinhos. Só que é tão loucura que você tem que dosar a informação. Você não pode falar muita coisa. De que forma, desculpa. Pode falar. De que forma eles controlam, como você vê eles controlando a humanidade, assim, tipo, quais são as ferramentas mais importantes deles atualmente? A principal é essa que nós estamos falando aqui agora. A mídia. Sim. Controle total. Entendeu? Você vê ó, a própria pandemia. Nós estamos o quê? 4 milhões, não chegamos a 5 milhões no mundo de morte. Mas há pouco tempo atrás, não muito distante, você teve a peste negra. Morreu mais de 50 milhões. Você teve a gripe espanhola. Mais de 50 milhões. Então, eu posso te garantir que eles têm algo muito pior por vir. Muito pior. Daciolo, como é que libertamos e salvamos a nossa nação, então? Como é que seria isso? Que confronto é esse? Igual o de Israel em 67, com o Senhor dos Exércitos. Leva um povo a clamar, meu irmão, e esse é meu propósito. Leva um povo a brincar dando glória a Deus, a debochar, a fazer meme, que ele está honrando e glorificando o rei. Esse que é importante. Tu diria que então essa pandemia que a gente vive é o início de um plano? Eles começam assim, ó, eu sou contra qualquer obrigação. É como se eu falasse aqui, meu irmão, agora tu está obrigado a parar de fumar. E aí tu vai falar, pô, obrigado, então tá bom, vou virar ali, vou pegar um cantinho e vou fumar. Não é assim que funciona? Quando é obrigado, quando é imposto, entendeu? Algo, assim. Isso tem que entrar, tem que ser dentro de você, meu irmão. É algo que vai explodir dentro de você e vai trazer transformação e você vai tentar, que vai ser assim. Vai ter algum momento que você vai tentar, pô, não desceu legal essa. Tu vai mudar a erva e tu vai ver, pô, não foi boa também não. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus te incomodando, falando, meu filho, eu quero você agora com outro propósito. Mas agora que eu fumo e gosto pra caralho, ele falando, vai lá e fuma, não? Não, meu irmão, eu posso falar, ele te ama da mesma forma. Entendi. Ele te ama da mesma forma. Ah, com certeza. Entendeu, meu irmão? Ele tem um propósito para a tua erva. vida maravilhoso. Entendeu? É real, varão. É real. Ele é tudo. E essa transformação e esse grande propósito, hoje, mais do que nunca do Cabo Daciolo, o propósito que eu vi quando eu estive como candidato, foi no propósito de anunciar reino. Então, quando eu chegava ali para debate, quando eu estava ali, eu estava com a Bíblia do meu lado ali, tal, parado ali, poderia fazer qualquer pergunta, eu ia te responder, mas em todas as oportunidades eu ia poder falar um pouquinho do amor, um pouquinho de algo
só um pouquinho. E deu pra perceber na sua atuação nas últimas eleições que você realmente falava bastante das coisas que você acredita e tal. E eu sei que, pô, o que te levou lá pra você virar candidato foi uma história um pouco conturbada, né? Você chegou a ficar preso em Bangu, é isso? Olha como é que começa quando o Daciolo aparece com mais força. Aconteceu que eu sou bombeiro militar, entrei na corporação em 98, sou guarda-vida, uma categoria maravilhosa, sendo tratada, salário na época R$ 900. Você tem um piso da profissional da educação, tem um piso do profissional da saúde, mas você não tem um piso nacional da segurança pública. E eu quero colocar aqui, quer transformar o Brasil e o mundo da educação. O povo valoriza o profissional de educação e você começa a mudar tudo. Mas, naquele momento, a segurança pública, nós vínhamos sofrendo muito. O bombeiro guarda-vida, nós não tínhamos nadadeira, nós não tínhamos protetor, nós não tínhamos nada. E um saláriozinho de R$ 900. E começou uma reivindicação da categoria, com o comando, pedindo, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Em determinado momento, o Daciolo estava num monte e o Espírito Santo de Deus falou comigo com uma clareza muito grande que ia me colocar com o governador e quando chegasse lá era para que eu abrisse a minha boca e falasse dele para ele. E eu absorvi aquilo, achei que fosse louco, achei que estou viajando. Até o momento eu ainda não tinha ido para grandes confrontos com o Criador. Esse talvez foi um dos primeiros, né? Antecede a experiência que eu tive lá na Rocinha, foi antes, aí depois desse fator. Esse fato é de 2011. E aí, conclusão, a categoria, em determinado momento, eu já estava fazendo muitas lutas em prol da corporação, já tinha tomado uma geográfica, morava em Vargem Grande, no Recreio, o comando me botou para trabalhar em Niterói, Longe melhor, pra caralho. Itaipuaçu. Então, eu tinha que sair 4 horas da manhã para chegar no trabalho, quando eu voltava, chegava às 11, meio-dia, meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu tomei essa geográfica do comando. Até aí, tudo bem. Houve esse problema, a categoria se uniu, alguns militares me chamaram e pediram que eu fosse porta-voz, que eu falasse e tal, e fomos falar com o comando, com a categoria. Que problema que houve? Desculpa, eu perdi. O comando, nós estávamos vivendo esse salário ruim, não tinha material, não tinha equipamento, não tinha nada. Só que o comando não quis falar com a gente. O comando falou que não, e a categoria, aquele movimento foi crescendo. Quando os garotos me chamaram, os militares, eu falei para ele, olha, meu irmão, eu fico no movimento desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. E eles falaram, isso foi uma reunião lá no canal, na Barra da Tijuca, poucos militares, e aí eles perguntaram qual seria o amigo, e depois teve essa reunião também no Arpoador, e eu falei que era o Jesus Cristo. Vamos convidar ele para fazer parte do movimento, e eu estou dentro. E aí eles falaram, vamos embora, senhor, vamos convidar Jesus. E aí, pô, Jesus entrou, a galera abriu o coração, entrou. E aí o sobrenatural, aquele movimento que começa com 6, com 9, daqui a pouco com 10, depois era já 100, 200, começou um processo de multiplicação, todo mundo junto, aquilo ali começou a crescer, e aí chegou aquela mensagem divina que ia colocar com o governador, e eu falei, agora eu quero falar com o governador. Só o governador pode mudar isso aqui, vamos falar com o governador. Meu irmão, o governador não falava com a gente. O governador, em um ano, me prendeu 5 vezes, me expulsou do corpo de bombeiro. Isso entendeu? Você tentando falar com ele? Tentando dialogar com ele. Foi aquele movimento que inicia em 2011. Tinha um nome esse movimento? Não, era luta por dignidade. A categoria lutando por dignidade. Meu irmão, esse cara ele nos perseguiu muito. Um dia eu recebi uma ligação, era um juiz federal, José Barroso Filho. Estava tendo um problema na Bahia, esse problema era da segurança pública com o Exército. Eu recebi essa ligação e eles me pediram ajuda, falando da senhora, sabemos que você exerce uma liderança aí na segurança pública, tal, será que você poderia ajudar esse caso e tal? Eu falei, pô, amém, posso. Ou melhor, eu pedi para que ele aguardasse e fiz uma ligação. Fiz uma ligação para um deputado, Mendonça Prado, que era da área da segurança pública, e falei para ele que eu recebi a ligação, a mando da Dilma, que só iria se ele fosse comigo. Ele falou, tá bom, Daciolo, vamos embora junto lá. E aí foi eu, esse deputado federal e o juiz. Chegamos lá, meu irmão, fomos recebidos pelo vice-governador Otto Alencar, por senadores, deputados. O general Gonçalves Dias era responsável pela missão, e eles perguntaram, senhor, tu entra aí com o juiz e tal? Eu falei, pô, entro, mas antes vamos conversar com esse povo que está aqui fora. As pessoas todas com arma na mão, um apontando para o outro, estava bem tenso. E aí nós fomos lá e pregamos para um grupo de militares que estavam lá de fora e falamos, olha, senhores, existem 2 cenários aqui, morte ou vida.
Entendeu? Quem quer morte é Satanás. Jesus quer vida. Vamos fazer uma oração. Fiz a oração com eles, voltei, fui até o general e falei, general, podemos entrar agora. E entramos. Fomos até lá dentro, preguei para as lideranças lá de dentro e tal. Pós pregar para as lideranças, falei a mesma coisa, falei de Espírito Santo, falei de Jesus. Conclusão, eles se entregaram.